Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, um jogo da Série B do Campeonato Carioca chamou atenção no último fim de semana. Isso porque, no segundo tempo da partida, um jogador do time do Goitacás entrou em campo usando uma tornozeleira eletrônica, o atacante Yuri. E ele foi preso por tráfico de drogas em 2018 e agora espera ver no futebol a chance de mudar de vida. O futebol é um ambiente onde se vive muitas surpresas e no Rio de Janeiro uma dessas foi registrada neste fim de semana, no jogo entre Macaé e Goitacás, valendo o título da Série B2 do Campeonato Carioca. Entrou em campo aos 25 do segundo tempo o meio-campista Yuri de Carvalho da Silva, da equipe do Goitacás. Em sua perna esquerda havia um artifício incomum, uma tornozeleira eletrônica. O jogador de 30 anos foi preso em 2018 por tráfico de drogas. Nos últimos 7 anos esteve encarcerado, mas em maio desse ano, enfim, saiu da cadeia para cumprir o restante da pena com a tornozeleira eletrônica. Yuri tem entrado constantemente nas partidas, sendo muito acionado durante todo o campeonato. E agora, ele tem a chance de se tornar campeão pouco tempo após deixar o presídio, mostrando que no esporte a esperança ressurge para todos que se permitem sonhar. Olha, como eu disse, é uma história que chamou a atenção de todo mundo e que vai além do futebol. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos contar hoje com a participação de 2 convidados. Olha só, nosso primeiro convidado é o principal personagem dessa história, o atacante Yuri. Boa tarde, Yuri. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal e a gente espera, claro, que a sua história possa inspirar outras histórias de outros jovens. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui. Legal, para contar um pouco mais da minha história para vocês. Legal. E o nosso segundo convidado é o Ricardo Bobbio, conhecido, ex-jogador e atualmente diretor de futebol do Goitacás. Boa tarde, Bobbio. Seja muito bem-vindo. Também é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa aí pegar esse gancho na história do Yuri para que sirva de exemplo aí para outros jovens. Com certeza. Então, primeiro eu vou pedir para o Yuri, você contar um pouco da sua história, né? Que é a realidade, infelizmente, de muitos jovens que moram na periferia. Como você entrou no mundo do crime e acabou sendo preso, por favor? Boa tarde, estou ouvindo sim. Essa aí foi a história, passado, ficou para trás. Estou em uma nova vida, construindo uma nova história, um novo recomeço. Goitacás foi o clube que abriu as portas. O Bob está aqui, quando ficou sabendo, me procurou para me dar mais uma nova oportunidade. E não só através do futebol, mas sim o trabalho social que tem aqui, que nos dá a oportunidade de estar correndo atrás, de estar tendo uma nova oportunidade. Muito legal aí essas palavras do Yuri. E, Bobbio, muitas empresas, né, têm preconceito na hora de contratar um ex-presidiário. O futebol é mais aberto, dá mais chances ou o Goitacás é uma exceção? A maioria dos times segue esse exemplo do Goitacás, ou Bobbio? Então, aqui no Goitacás, quando eu já estava parando de jogar, né, eu vim para minha cidade, que é Campos Goitacás, para encerrar minha carreira. Eu sempre tive vontade de montar uma equipe só com atletas da nossa região, né? Eu acredito que aqui a nossa região é a região onde tem a matéria-prima de muita qualidade. Haja visto que Campos aí exporta atletas no cenário nacional constantemente para grandes clubes. E agora,
na posição de gerente de futebol, eu consegui colocar, na verdade, que era um sonho meu, montar uma equipe no Goytacás só com atletas da região. E eu acredito na ferramenta esportiva como a melhor ferramenta para você fazer uma integração social, para você fazer uma reintegração, principalmente a gente que vem de um berço mais humilde, outras pessoas de um berço de comunidades. Então eu acredito muito nessa ferramenta e aqui no Goytacás a gente optou de oportunizar, de fazer essa ressocialização. Outros clubes aqui da cidade eu não posso falar porque eu não tenho essa informação com exatidão. Mas aqui no Goytacás a gente prioriza sempre isso. A gente, desde que assumiu o Goytacás, a gente vem priorizando tanto valorizar os atletas de campos e região e principalmente atletas que a gente vê que tem potencial e que por uma situação ou outra passaram por percalços na vida e entenderam o tamanho do erro que cometeram e estão prontos e querendo recomeçar a sua vida. E que outros clubes sigam esse belo exemplo do Goytacás. Yuri, o Bob falou bem, entenderam o erro que cometeram. Então eu queria saber de você, mais uma vez, servindo como testemunho para outras pessoas, quando você decidiu mudar de vida e viu que o futebol poderia ser sua oportunidade. Quando foi isso? Logo assim que saí do presídio, eu vi que o futebol, sim, como eu já no passado também fui um atleta profissional, eu já passei também por aqui, então sei que o futebol, ele nos proporciona esse recomeço de vida, a superação, entendeu? Muito jovem, às vezes acho que não tem mais jeito, mas a gente vê sim no esporte, como tem aqui o Bov, o Goytacás aqui, que está sempre dando as oportunidades, abrindo as portas para esses jovens. Então, desde o momento que eu saí, eu vi que sim, o futebol sim teria algo sim especial a me proporcionar, não só para mim, mas para todos nós que hoje estamos vivendo esse momento, estamos nesse posicionamento. Então, eu vi que tinha sim uma oportunidade sim de vida, sim, um recomeço sim, e graças a Deus estamos aqui. Muito bacana. E, Bóvio, com relação à parte técnica do jogo, não existe nenhuma regra que proíba o jogador de atuar com tornozeleira? Vocês, por exemplo, chegaram a consultar a Federação Carioca ou a CBF? Houve alguma restrição? Então, na verdade, o Yuri, a gente ingressou um pedido da retirada do transpositivo há 4 meses atrás e está em análise do juiz para que ele pudesse retirar, confirmando que ele estava trabalhando, que estava exercendo a sua função todos os dias dentro do Goytacás Futebol Clube. Infelizmente, a gente não teve êxito. Mas eu acho que a única coisa que é ruim é o incômodo, né? Agora, quanto à restrição ou algo do tipo, não existe nenhuma restrição a respeito disso. A gente se comunicou com a FERJ. A FERJ é uma instituição que a gente também tem que ressaltar aqui, dar os parabéns, porque é uma instituição que preza pela ressocialização, pela inclusão dos jovens e que a gente possa ser um exemplo, não só o Goytacás, mas assim como uma instituição tão importante, tão séria quanto a FERJ, que vem dando um apoio para esses jovens no momento que às vezes se perdem. Nós tivemos uma queda aí no sinal, infelizmente, mas daqui a pouco a gente vai tentar falar de novo aí com o Yuri e com o Bob. Vamos mudar de assunto agora e olha só, entre janeiro e outubro desse ano, 53 casos de feminicídio foram registrados na cidade de São Paulo. E esse, infelizmente, é o maior número já registrado na série histórica iniciada em 2015. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, que ainda não foram publicados, o ano já acumula o recorde de casos de feminicídio na capital paulista. No estado de São Paulo, foram 207 feminicídios em 2025 e no mesmo período do ano passado foram 191. Os dados foram divulgados no portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. São considerados apenas os feminicídios consumados.
Ou seja, não estão inclusas as tentativas de feminicídios, como o caso da mulher que foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro por um ex-parceiro no último dia 29 de novembro. Já outro recente, caso ocorrido no dia 1º de dezembro, que chocou, registrado como feminicídio, é de um homem que atirou pelo menos 4 vezes, usando 2 armas ao mesmo tempo contra a ex-companheira. Ambos casos ocorreram na cidade de São Paulo. Olha, nós vamos retomar agora o contato com o jogador Yuri e também o diretor de futebol do Goytacazes, o Ricardo Bobbio, para falar, né, da tornozeleira eletrônica. Eles já estão em contato com a gente. Eu quero perguntar para o Yuri novamente. Yuri, a tornozeleira, ela atrapalha você para jogar futebol? Jogar é sua profissão, você está trabalhando ali. E como o Bobbio disse, foi feito um pedido para a Justiça que ainda não respondeu, não deu um sinal positivo. Eu queria saber se esse dispositivo te atrapalha muito na hora de exercer a sua profissão. Sim, atrapalha sim, mas o meu sonho, a minha vontade, a superação é maior do que esse incômodo, mas estamos aqui para isso, já fizemos o pedido para poder retirar e estamos aqui correndo para isso. Correto. Então, para a gente finalizar agora, Bobbio, quero que você deixe uma mensagem, né, para muitos garotos que sonham um dia ser jogador de futebol, como você foi, como o Yuri é, e ao mesmo tempo moram em um lugar onde eles têm essa concorrência com o crime muitas vezes também atraindo eles. Queria que você deixasse uma mensagem para essa geração. Então, a mensagem eu quero deixar para esses jovens, mas estendendo também para os governantes do nosso país, né? Para que possam acreditar um pouco mais na ferramenta que é o esporte. O futebol é uma modalidade, né, do esporte, que eu vivi, que eu posso falar com mais ênfase, com mais exatidão. Então, que os governantes possam olhar com mais carinho e acreditarem nessa ferramenta tão importante que pode mudar vidas, pode salvar vidas, que é o futebol. Então, que os jovens possam continuar vendo no futebol ou em qualquer outro esporte uma saída para a vida deles, porque nada melhor do que você praticar um esporte, você ter um sonho na sua vida, porque a gente sabe que o outro caminho, a gente tem um entendimento do que o final, ele nunca vai ser legal. Correto. Yuri, eu quero dizer para você também que o seu exemplo de vida, a sua humildade, eu tenho certeza, já conquistou muitos torcedores para o Goytacazes. Independente de o time ser campeão ou não, você já é um vencedor e peço para que você também deixe uma mensagem, por favor. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade de estar nos trazendo aqui e que possamos nunca desistir dos nossos sonhos, né, cara? Possamos sempre andar de cabeça erguida, entendeu? E que o Papai do Céu possa estar abençoando a todos e só tenho a agradecer. Nós acabamos de conversar com o Yuri de Carvalho, que é jogador do Goytacazes, e também com o diretor de futebol do clube, o Ricardo Bobbio. Muito obrigado aos dois pela participação. Grande abraço. E olha só, agora a gente muda de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje, né, nesta terça-feira. Olha só, uma boa notícia, outra boa notícia, né, que vem do Rio de Janeiro. Uma bebê, ela havia sido baleada na cabeça e após o carro dos pais dela, né, o carro onde ela estava, ser atacado por traficantes. Mas felizmente ela se recuperou e recebeu alta hospitalar. Vamos ver com o Joenilson Santos. A bebê baleada no último dia 18 em Japeri, na Baixada Fluminense, recebeu alta neste fim de semana. O carro da família tinha sido atacado por traficantes na comunidade São Jorge, em Engenheiro Pedreira, e um dos tiros acertou a cabeça da menina. De acordo com a mãe da criança, ela, o marido, a filha e a enteada voltavam de uma pizzaria onde comemoravam o aniversário de um parente. Ao chegar à localidade para deixar a enteada na casa da avó, outro veículo se aproximou e os ocupantes abriram fogo contra a família. Vizinhos alertaram aos criminosos
casos que as vítimas eram moradores da própria comunidade e os disparos cessaram. Ainda não se sabe o motivo do ataque. A criança foi socorrida inicialmente na Policlínica de Japeri e, devido à gravidade do ferimento, transferida para o Adão Pereira Nunes. A direção do hospital municipalizado informou que o disparo não causou perfuração e que a paciente passou por uma cirurgia para a correção de uma fratura. Após o período de internação, a criança recebeu alta hospitalar na tarde do último sábado, com encaminhamento para acompanhamento ambulatorial. A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Japeri. E olha só, um ex-vereador foi preso no Mato Grosso do Sul com uma carga de cabelos humanos, avaliada em R$2,5 milhões. Vamos ver os detalhes com a Elisa Lorini. O ex-vereador de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, de 48 anos, foi solto após pagar fiança de R$3.000 depois de ser preso em flagrante por descaminho de 257 quilos de cabelo humano, avaliados em R$2,5 milhões, segundo a Polícia Federal. Em depoimento, ele afirmou que receberia R$1.000 pelo transporte. A prisão ocorreu em Ponta Porã, cidade fronteiriça com o Paraguai, quando ele e a esposa foram abordados pelo DOF, Departamento de Operações de Fronteira, em um bloqueio policial no trevo de acesso a Antônio João, entre a MS 164 e a MS 384. Segundo o DOF, Rodrigo demonstrou nervosismo, com dificuldade para localizar os documentos e explicar o motivo da viagem. No veículo, os policiais encontraram 6 sacos de cabelo humano. A nota fiscal apresentada tinha inconsistência. O veículo e o peso não conferiam, o que levou a suspeitas. O DOF registrou o caso como contrabando, mas ao ser encaminhado para a Polícia Federal, o enquadramento passou a ser descaminho. A defesa diz que Rodrigo atua no ramo de transportes, que a carga não era dele e que a empresa contratante apresentou nota fiscal e contrato à Receita Federal. Ele foi liberado após o pagamento da fiança e a esposa foi ouvida como testemunha. E o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, registrou mais de 30 casos em um mês de raio laser apontado para aviões. E essa prática pode ofuscar a visão do piloto e causar um acidente grave. Vamos ver com o Guilherme Souza. Em 2025, já são 40 registros. Para comparar, foram 30 no ano passado e 39 no anterior. O que chama atenção foi o mês de outubro deste ano, concentrando 32 casos. O feixe de luz, geralmente verde, consegue atravessar a cabine e atingir diretamente os olhos da tripulação, justamente quando o avião está se aproximando da pista para fazer o pouso. É um dos momentos mais delicados do voo, onde qualquer distração representa um risco de acidente. A prática, que pode ofuscar a visão dos pilotos e até causar uma cegueira momentânea, é crime. Está previsto no Código Penal com pena de até 5 anos de prisão, que aumenta se houver acidente. Conforme controladores de tráfego aéreo, o normal seria 1 ou 2 registros por mês. Agora, mais de 30, como foi o caso de outubro, virou motivo de preocupação. As autoridades investigam o caso e trabalham com 2 hipóteses: ações intencionais de quem tenta interferir na aviação ou reflexos de canhões de luz usados em festas e eventos. Esses equipamentos têm se multiplicado pela capital gaúcha nos últimos meses. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre tem hoje cerca de 250 operações por dia e já recebeu mais de 6 milhões de passageiros neste ano. E agora você vai ver um vídeo que foi gravado em Santa Catarina e está viralizando nas redes sociais. Uma onça parda, ela foi vista caminhando no centro de uma cidade. Vamos ver com a Michele Veiga. E olha só essa cena, imagina você estar voltando da casa da sua sogra, depois daquele belo jantar de final de tarde, noite ali de sexta-feira,
e acaba cruzando do nada com uma onça parda. Foi o que aconteceu em Santa Catarina e foi aí filmado por uma influencer digital na cidade de Taió, no Vale do Itajaí. Primeiramente, quando o vídeo caiu na rede social, o pessoal pensou que era tecnologia e a famosa inteligência artificial, mas que nada. A própria influencer veio às redes sociais, colocou a cara a bater, né, como a gente diz, para informar que realmente ela gravou quando estava vindo ali da casa da sogra, viu o felino, se assustou, mas rapidamente conseguiu, com um pouquinho de bateria, filmar essa aparição. Outros registros foram também detectados da onça parda por câmeras de segurança, como você acompanha nas imagens. E tudo isso aconteceu na noite de sexta para sábado na cidade de Taió. Segundo a prefeitura local, eles já estão monitorando esse animal há alguns dias, pois algumas outras espécies, alguns animais de pequeno porte, em áreas mais afastadas, acabaram amanhecendo aí mortos por dentadas de animais mais ferozes. A onça parda pode chegar até 150 quilos e ela é um dos maiores felinos localizados na América Latina. O vídeo não se trata de é de verdade, a onça está sendo monitorada e o pessoal pede, claro, né, se ver a onça, não chegar perto, não tentar manter o contato e procurar as autoridades principais aí, Corpo de Bombeiros, Polícia Florestal, enfim, para ganhar o suporte necessário. O que importa é manter o cuidado, a cautela, e a prefeitura e os órgãos ambientais, melhor dizendo, de Taió, vão monitorando o par e passo dessa bichinha bonita que apareceu por lá, mas bem perigosa. E olha, nós vamos ver outra imagem impressionante. Uma barraca que vendia fogos de artifícios, isso clandestinamente, explodiu no Rio de Janeiro. Vamos voltar com o Joênison Santos. Uma barraca que vendia fogos ilegalmente em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, explodiu no último final de semana. O caso aconteceu no lote 15 e assustou quem passava pela região. No vídeo é possível ver o momento da explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, só encontrou pequenos pontos com chamas, além de manchas no chão. O dono da mercadoria não estava no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E agora uma notícia nada agradável, principalmente para quem mora em São Paulo, né? A conta da Sabesp vai aumentar em 6,11%. O reajuste começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. A tarifa da Sabesp vai aumentar 6,11%. E esse reajuste começa a valer em janeiro de 2026. E é equivalente à correção da inflação nos últimos 16 meses, período usado como referência desde a privatização da empresa. Antes da privatização, o governador Tarcísio de Freitas declarou que a tarifa não iria aumentar para a população. Depois, durante a privatização, o governador explicou que a cobrança não aumentaria além de um índice de referência, projetado em contrato, que simula como seria a tarifa da Sabesp ao longo dos anos caso ela permanecesse estatizada. Nesse primeiro reajuste da tarifa pós-privatização, o governo afirma que o percentual de 6,11% ficou 15% abaixo desse índice. Para uma conta de água com consumo de 11 a 20 metros cúbicos, o custo de 1.000 litros sai de R$ 6,00 e passa a ser de R$ 6,40 por metro cúbico. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Caio, vamos começar falando do Brasileirão, que já está na reta final e hoje tem jogo, né? Tem jogo, Kleber. Boa tarde mais uma vez a você, a todos que nos acompanham aqui na Hit TV. Bom, hoje a bola rola com partidas que podem definir a vida de muito time que sonha com Libertadores e outros que querem fugir do rebaixamento. Vasco e Mirassol entram em campo às 19 horas em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. Cruz Maltino chega embalado após goleada de 5-1 sobre o Internacional na última rodada. Com isso, o Vasco conseguiu um respiro na tabela após uma sequência negativa de 5 jogos sem vencer e praticamente se livrou das chances de rebaixamento. O duelo contra o Mirassol é visto como fundamental para chegar ao G8 do Brasileirão e sonhar com uma vaga na Libertadores.
O Mirassol já está garantido na competição continental, mas quer antecipar a classificação direta para a fase de grupos. Para isso, basta vencer esta noite. Caso contrário, será preciso torcer por combinações de resultados. O Leão vem de derrota fora de casa para o Vitória e é o quarto colocado com 63 pontos. O outro confronto do dia é entre Grêmio e Fluminense, às 21h30 na Arena, em Porto Alegre. O Imortal vem de vitória por 3-2 sobre o Palmeiras e sonha com uma classificação para a pré-Libertadores. Na 10ª colocação na tabela, o tricolor pretende terminar em 8º lugar e torcerá para o próprio Fluminense ou o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil para que se abra uma nova vaga na competição continental. Já o Flusão chega invicto a 5 jogos para o confronto. O último jogo sendo a goleada por 6-0 em cima do São Paulo no Maracanã. Em 6º lugar com 58 pontos, o Flu está matematicamente garantido na pré-Libertadores, mas tentará carimbar a vaga direta. Caio, com o Brasileirão na reta final, faltando apenas 2 rodadas, ainda temos clubes que correm o risco do rebaixamento, né? E não são poucos. Não são poucos, Kleber. Bom, matematicamente, dos 20 clubes, 10 ainda estão correndo o risco de jogar a Série B do ano que vem. Então vamos ver quais são. Metade. Com o Flamengo praticamente com a mão na taça, a emoção do Campeonato Brasileiro deve ser voltada pela luta do rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas. Ao todo, 10 clubes ainda têm chances de cair, mas resta apenas 2 vagas. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará são os mais ameaçados. Todos têm mais de 5% de chances de caírem para a Série B. Sport e Juventude já estão rebaixados matematicamente. Além desses 5 times citados, outros 5 entram na lista, mas com probabilidade muito baixa de queda, que chegam a ser menos de 1%. Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians e Grêmio. Mas para esse quinteto ser rebaixado, uma série de combinações de resultados precisa acontecer. E qualquer vitória desses 5 times menos ameaçados nos últimos 2 jogos eliminaria de vez a chance da queda. Se perderem, podem ir para a última rodada mais pressionados. É isso, Kleber. Fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. E você que é de São Paulo, está na Rede TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.